Amém, graça e paz a todos. Muito obrigado por estar aqui no Perguntas do Coração. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo número 13, diz assim o Evangelho: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto trata de uma coisa muito maravilhosa no Evangelho de Jesus aqui de Mateus capítulo 16. O Senhor Jesus chega a uma cidade, uma região chamada Cesareia, e ele então resolve conversar com seus discípulos a respeito do que as pessoas estavam falando a respeito dele, qual era a visão que as pessoas tinham a respeito da sua pessoa. E Jesus então pergunta aos discípulos, dizendo: Quem dizem os homens? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles começaram então a contar para Jesus o que as pessoas falavam a respeito dele. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus então se volta para eles e pergunta: E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? E os discípulos então, calados, mas Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus se volta para ele e diz: Bem-aventurado, feliz de você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro acabara de ter uma revelação celestial, uma revelação da parte do Pai, de quem era Jesus. E essa revelação é que faz toda a diferença na vida de um ser humano. Enquanto o homem, ele apenas ouve falar de Jesus, enquanto o ser humano apenas ele ouve sobre milagres de Jesus, sobre coisas que Jesus realizou, sobre bênçãos que Jesus concedeu às pessoas, isso ainda não muda totalmente a sua forma de ver Jesus. Porque as pessoas ouviam muito falar a respeito dos milagres de Jesus, a respeito das obras que ele realizava, das curas que ele fazia, mas quando perguntadas a respeito de Jesus, a resposta delas era que ele era Isaías, Jeremias, Elias ou qualquer um dos profetas. Mas então Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, essa revelação que Pedro recebe faz toda a diferença na vida daqueles que verdadeiramente dedicaram sua caminhada ao Senhor Jesus. Essa revelação é que faz toda a diferença quando a gente compreende que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um profeta, Jesus não é um homem comum, Jesus não é apenas alguém que veio para falar de como a pessoa é salvo, mas Jesus veio trazer a salvação ao ser humano. Quando a gente crê verdadeiramente em Jesus, a salvação acontece na nossa vida, porque Ele é o Salvador. E então, quando Pedro aqui responde essa pergunta de Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro acabara de ter uma visão totalmente diferente a respeito da pessoa de Jesus. O mundo religioso daquela época ouviram muito sobre os milagres de Jesus. As pessoas importantes, sacerdotes, pessoas influentes da religião, ouviram muito a respeito de Jesus. Com certeza indagaram a respeito dele. E mesmo conhecendo as obras que ele fazia, conseguiram confundi-lo com profetas, com Elias, com Isaías, com Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Mas então, quando Pedro se levanta com essa revelação, com essa visão da parte do Pai, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é verdadeiramente isso que faz toda a diferença na vida de um ser humano. Quando a gente entende que Jesus não é um profeta, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador.
Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é aquele que veio para que o Verbo se tornasse carne, a palavra de Deus encarnada. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa é a grande revelação que Pedro acaba de ter naquele momento. Ele mesmo sendo um homem bastante complexo em sua vida, era um homem explosivo, era um homem que reagia a situações de maneira até mesmo um pouco inesperada, mas Pedro tinha esse lado bacana, esse lado bonito, que era a forma como ele olhava para Jesus, a forma como ele se comportava diante dele. Havia no coração de Pedro uma sinceridade muito grande. Então Pedro, quando naquele momento Jesus pergunta, ele responde de acordo com a revelação que havia recebido da parte do Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez tenha muita gente que hoje conhece os milagres de Jesus, talvez participa de uma religião que fala em Jesus, que anuncia, que prega sobre o nome de Jesus, mas ainda não conseguiu ter o discernimento espiritual, ter verdadeiramente uma visão celestial a respeito da pessoa de Jesus. E acaba confundindo Jesus com Moisés, com profeta, com qualquer que seja. Acaba igualando Jesus a qualquer um deles. Mas o Evangelho aqui nos mostra que aquela revelação havia vindo da parte de Deus, de compreender Jesus como Filho de Deus, aquele que havia vindo para verdadeiramente nos salvar. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele disse uma vez para Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus quis dizer que quem olhasse para ele estava olhando para o Pai, estava verdadeiramente vendo o Pai. Jesus veio nos mostrar o Pai, veio nos revelar Deus. Ninguém pôde dizer isso em toda a história da humanidade, mas Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então, tudo que o Pai, tudo que Deus quis nos dar a conhecer a respeito da sua pessoa, Ele nos deu a conhecer através de Jesus. Então, se a gente quer conhecer Deus, a gente precisa conhecer Jesus. Jesus é o Verbo encarnado, é a palavra que se tornou carne e que habitou entre nós. Então que a gente possa, percebendo essa realidade, que a gente possa verdadeiramente estar seguros em Cristo Jesus, compreendendo que essa revelação é a revelação que faz toda a diferença em nossa vida, que faz com que nós possamos caminhar diante dele com toda a convicção, com toda a segurança. Jesus olhou para Pedro e disse: bem-aventurado ou feliz de você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. As pessoas falavam a respeito de Jesus de acordo com a visão de sua religião. As pessoas falavam a respeito de Jesus de acordo com aquilo que eles haviam aprendido nas suas sinagogas. Mas Pedro falou de Jesus a respeito daquilo que ele recebeu da parte do Pai como revelação, como visão celestial. Que assim seja a nossa vida, que a gente possa verdadeiramente olhar para Jesus como o Salvador do mundo, aquele que veio para nos salvar, veio para nos comprar para Deus, para nos levar de volta para a casa do Pai, e que assim possamos viver diante dele, seguindo os seus passos, compreendendo aquilo que ele veio nos fazer. Ele não veio nos fazer aquilo que os profetas fizeram, ele veio nos salvar. Ele não veio apenas nos anunciar uma palavra, ele veio nos salvar dos nossos pecados. Ele veio nos perdoar e nos colocar de novo diante do Pai. E que esta revelação possa verdadeiramente trazer alegria à nossa vida, possa trazer a certeza, a convicção de que estamos seguros com Ele para sempre, para a glória do seu nome. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Que a graça do Senhor Jesus seja no teu espírito. Amém.